Pessoal, eu vou explicar essa questão aqui. Essa é um exemplo 1 da videoaula do capítulo 1. Eu vou explicar essa questão aqui, que ela é uma questão de balanceamento. Eu vou explicar ela de forma mais detalhada para quem tem dificuldade com balanceamento. Então, olha só, como se dá a combustão completa e incompleta do gás de cozinha C4H10, que é o butano. Então, a reação é essa daqui. Eu vou explicar detalhadamente o balanceamento dessa reação. Como que a gente faz o balanceamento? Bom, a gente tem os reagentes e a gente tem os produtos. Essa linha aqui, ela separa os reagentes dos produtos. Então, à esquerda da linha, os reagentes e à direita, os produtos. O que que a gente tem de... quais elementos a gente tem aqui? A gente tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Do lado direito, mesma coisa, carbono, hidrogênio e oxigênio. A gente tem que ter os mesmos elementos químicos, na esquerda e na direita, porque os elementos eles não desaparecem e não aparecem do nada. Além de ter os mesmos elementos químicos, a gente também precisa ter as mesmas quantidades de átomos, porque os átomos não desaparecem numa reação e não aparecem do nada. O que eles fazem é se rearranjar. Tá? Eles se desligam e se ligam a outros átomos, né? Então, mas as quantidades da direita e da esquerda tem que ser as mesmas. Então, vamos lá. Quantos átomos de carbono a gente tem na esquerda? A gente tem 4 átomos de carbono. Tá vendo esse 4 aqui, ó? Esse 4 representa a quantidade de átomos de quem ele tá ligado aqui, ó. Esse 4 refere-se ao átomo que tá na esquerda dele, né? Então, refere-se ao átomo de carbono. Assim como esse 10 aqui refere-se ao átomo de hidrogênio. Então, eu tenho 4 átomos de carbono na esquerda. Agora, então, eu botei aqui, ó, C igual a 4. O que eu tô fazendo aqui embaixo é só para me auxiliar, tá? Se vocês acharem que não tem necessidade de montar esse quadro aqui embaixo, não precisa montar. Agora, na direita, ó, eu tenho um átomo de carbono. Vocês estão vendo que não tem número nenhum aqui? Se não tem número nenhum, quer dizer que é 1. Então, eu tenho um átomo de carbono. Agora, esse número 2 aqui, ele é do oxigênio, tá? Ele não é do carbono, ele é do oxigênio. Então, eu tenho 2 átomos de oxigênio e 1 de carbono. Então, beleza. 4 de carbono na esquerda e 1 de carbono na direita. Não tá igual, a gente tem que acertar isso aí. Eu preciso do mesmo número de átomos de carbono na direita e na esquerda. Então, o que eu vou fazer? No balanceamento, eu boto números na frente das moléculas. Que número que eu tenho que botar aqui na frente para ter 4 átomos de carbono? O número 4. Então, eu venho aqui e boto o número 4 aqui na frente da molécula. E aí, eu tenho, então, 4 átomos de carbono. Aí, gente, olha a diferença. Esse número 4 aqui, ele está na frente da molécula. Então, ele multiplica a molécula CO2 inteira. Então, eu passo a ter 4 átomos de carbono, mas antes eu tinha 2 átomos de oxigênio. Agora, como esse 4 multiplica a molécula inteira, eu passo a ter 8 átomos de oxigênio, tá? Mas a gente está no carbono. Então, eu tenho quantos átomos de carbono aqui agora? 4. Então, olha só, eu botei uma setinha aqui, carbono igual a 4. Então, beleza, carbono, a gente balanceou 4 aqui e 4 aqui. Nesses balanceamentos de reações de combustão, a gente sempre começa pelo carbono, depois vai para o hidrogênio e depois vai para o oxigênio. Sempre deixa o oxigênio por último. Agora vamos para o hidrogênio. Na esquerda, eu tenho 10 átomos de hidrogênio. Então, hidrogênio igual a 10. Na direita, ó, eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Tá vendo 2 aqui? Então, hidrogênio é igual a 2. Então, eu tenho menos átomos de hidrogênio na direita. Então, eu tenho que botar um número aqui na frente do H2O, que esse número multiplicado por 2 vai me dar 10. Porque, como eu tenho 10 átomos de hidrogênio na esquerda, eu também preciso de 10 átomos de hidrogênio na direita. Se eu botar o número 5 aqui, esse 5 multiplicado por 2 vai dar 10. Então, o 5 é o número que eu tenho que botar aí na frente. Então, antes eu tinha 2 hidrogênios, agora eu tenho 10 hidrogênios na direita e 10 na esquerda. Então, o hidrogênio está balanceado. Um detalhe importante, esse 5 aqui, ele multiplica a molécula inteira. Então, se antes eu tinha 2 átomos de hidrogênio, agora eu passo a ter 10. 5 vezes 2, 10. Se antes eu tinha 1 átomo de oxigênio, agora eu passo a ter 5. 5 vezes 1, 5. Agora vamos para o último elemento, que é o oxigênio. Aqui, ó, eu tenho 2 átomos de oxigênio na esquerda, então O igual a 2. E eu tenho, ó, aqui,
Vamos lá, vamos com calma aqui, ó. Quantos átomos... Eu tenho oxigênio em duas moléculas. Eu tenho oxigênio aqui nessa molécula e oxigênio aqui nessa molécula. Nessa molécula aqui, ó, eu tenho 2. Só que esse 2, eu tenho essa molécula 4 vezes. Então, é 4 vezes 2 que dá 8. Então, beleza, 8 aqui nessa molécula. Agora, vamos para essa daqui, ó. Aqui eu tenho 1. Só que eu tenho essa molécula 5 vezes. Então, é 1 vezes 5 que dá 5. Então, eu tenho 8 mais 5 que dá 13. Então, eu tenho 13 átomos de oxigênio aqui na direita e apenas 2 na esquerda. Então, eu sempre vou mexer no lado que eu tenho menos. Então, eu vou botar um número aqui na frente. Como eu tenho menos oxigênio no lado esquerdo, eu vou botar um número aqui na frente do lado esquerdo, que multiplicado por 2 tem que dar 13. Que número que multiplicado por 2 dá 13? Bom, se eu botar 6, 6 vezes 2 dá 12. Se eu botar 7, 7 vezes 2 dá 14. Então, não posso nem botar 6 nem 7. Agora, se eu botar 6,5, 6,5 vezes 2 dá 13. Então, uma opção é botar 6,5 aqui. Tá certo, se eu botar 6,5 aqui. 6,5 vezes 2 dá 13. Agora, na química, a gente não costuma botar número quebrado. O que a gente costuma pôr é o seguinte, eu quero que seja 13, né? Eu quero que isso aqui seja 13. Então, eu tenho que botar um número aqui que multiplicado por 2 vai dar 13. É só eu botar 13 sobre 2, uma fração. Olha só, botei aqui, ó, 13 sobre 2. Vamos fazer a conta para conferir, olha. 13 sobre 2 multiplicado por 2 é igual a... Esse 2 corta com esse 2, isso aqui vai dar 13, tá? Por que eu estou multiplicando por 2? Porque eu tenho aqui uma molécula de O2. Esse 13 sobre 2, ele multiplica a molécula inteira. Então, se antes eu tinha só 2 átomos de oxigênio, agora eu tenho 13 sobre 2 vezes 2, que dá 13. Então, aqui, ó, oxigênio igual a 13. Então, 13 na esquerda e 13 na direita. Finalizou.